Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a mexer na corrente Fez, ainda no aparelho da Ibramed. A gente vai fazer uma breve demonstração da modulação dos aparelhos primeiro e aí na sequência a gente mostra como que é a aplicação. Então vamos aprender a mexer no aparelho. Bom, para nós mexermos no aparelho então a gente vai ligar a chave geral. O aparelho da Ibramed na Neurodin, ele vai ter então as correntes TENS, Fez, Russa, Alce, interferencial tetrapolar, interferencial bipolar, a corrente polarizada e aí a gente vai voltar para a corrente TENS e Fez. Então, para nós modularmos a Fez, que é a corrente que a gente está estudando agora. Então, eu escolhi a corrente Fez. Na sequência, eu vou escolher se eu quero o modo sincrônico ou recíproco. Lembrando que o sincrônico é aquele que eu ativo vários canais ao mesmo tempo e o recíproco, um de cada vez. Então, vou deixar aqui no recíproco. O próximo parâmetro que a gente vai escolher, então, é a frequência. A frequência ela deve ser baixa para músculos tônicos posturais e alta para músculos fásicos, músculos de contração mais rápida. Então, a gente pode fazer um teste, sempre ver quanto que é a frequência máxima que o aparelho suporta. Aqui no caso é 250, então eu deixaria em 250 ou 230, 220 para músculos fásicos e 50, 30, 20 para músculos tônicos, músculos posturais de contração lenta. Aqui um exemplo para um músculo fásico, então, 240 Hz. Na sequência vem a largura do pulso. A largura do pulso, a gente também pode testar aí até quanto que esse aparelho suporta. 500 é o máximo que a gente vai ter aqui. A gente pode também utilizar largura de pulso mais baixas em fases agudas e larguras de pulso mais alta em fases mais crônicas. Depois, nós vamos para as rampas ou os topos de subida, manutenção, descida e o tempo off. Muito parecido com a corrente russa. Aqui na Fez, a gente pode estipular aí de 2 a 3 segundos de subida. O tempo de contração permanecer também em 2 ou 3 segundos. O tempo de descida podemos deixar também em 2 ou 3 segundos. E o tempo off, a gente dá um descanso maior. Então, a gente pode deixar aí 5 segundos descansando. Então, essa corrente sobe em 3 segundos, mantém em 3 de contração, desce em 2 e mantém em 5 desligado. É um bom tempo de rampa. Se esse paciente já estiver mais forte, eu posso aumentar o tempo de contração e diminuir o tempo off. E por fim, o tempo de eletroestimulação que eu quero. Podemos aí deixar em 20 minutos ou diminuir. Quando o tempo for menor, exemplo, uns 10 minutos de contração, significa então que o paciente está fraco, a musculatura está hipotrofiada. A gente não quer chegar num parâmetro de fadiga, então a gente deixa menos tempo de estímulo. Conforme o paciente vai melhorando e vai tendo a musculatura mais forte, a gente pode aumentar o tempo de eletroestimulação, chegando aí a 20 ou 25 minutos. Bom, agora que a gente já aprendeu então a modular os parâmetros, vamos aplicar no paciente. Aqui nós estamos usando uma demonstração, utilizando nos músculos extensores dos dedos e extensores do punho, tá bom? Então a gente coloca aqui próximo à região do epicôndilo lateral, na origem dos músculos extensores do punho e dos dedos. Então a gente vai ligar o aparelho com os mesmos parâmetros que nós já fizemos. Colocamos o eletrodo na musculatura do paciente, damos o start e aí nós vamos começar a aumentar a intensidade. O aparelho tem as fases de subida, tempo on, tempo de descida e o tempo off. Para a gente entender esses tempos, tem uma flechinha no display que eu quero mostrar para vocês, que ela indica em que fase o paciente está. Então aqui a gente vê a flechinha no tempo on, tempo de contração, descida, off. E aí ele migra para o tempo de subida, tempo on, descida de novo e o tempo off. Então a gente vai controlando conforme a gente quer a contração. Essa contração, ela tem que ser sempre
visível, ela tem que ser forte, mas ela não pode ser desconfortável para o paciente. Então a gente tem que estar sempre perguntando se o paciente está de acordo com a intensidade que nós estamos impondo. Lembrando sempre que o movimento estimulado pelo aparelho tem que ser de uma forma forte, mas não desagradável. Pessoal, algo importante para a gente conversar é sobre a modulação dos aparelhos. Eu imagino que por nós não estarmos praticando efetivamente e sentindo as correntes, o anseio de vocês seja que na hora de realmente mexer no aparelho, vocês talvez tenham algumas dúvidas. Isso possivelmente aconteça, mas eu gostaria de destacar que não faltará oportunidade para que vocês aprendam a mexer efetivamente nos aparelhos. As aulas, elas estão sendo bastante ilustrativas e tentando ser o mais didático possível para que vocês possam aprender os parâmetros, beleza? Como que é a frequência, como que é a largura de pulso, como são os topos, que são as rampas, como que é o tempo de aplicação. Mas o mais importante, que é o aprender a mexer e sentir as correntes e aplicar no colega, nós vamos ter aí os estágios para fazer, e os estágios são obrigatórios. Nós temos as iniciações científicas, os atendimentos em projetos de extensão. E essas atividades, quando elas começarem a acontecer na vida acadêmica de vocês, isso vai fazer com que vocês aprendam e memorizem melhor. Então, sem desespero, sem muita preocupação, porque na hora certa, no momento certo de estar aplicando realmente nos pacientes, vocês lembrando desses parâmetros e dessas modulações, vocês vão conseguir com a prática gravar e memorizar melhor o uso e o manuseio desses aparelhos, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e a gente se vê na próxima aula.